Nesse vídeo eu vou te contar como foi a minha trajetória na educação, os meus 5 anos sendo professora. Eu vou compartilhar tudo para você desde o início. Vamos voltar um pouquinho ali, alguns anos. Em 2018, eu comecei jornalismo e depois fui para letras. E foi em letras que eu me encontrei, que eu pude ter certeza que eu queria ser professora. Então foi desde 2018 que eu comecei a dar aula, tá? Então eu leciono desde 2018. Mas eu quero contar um pouco antes disso ainda para vocês entenderem o porquê que eu quis ser professora, como foi que deu esse start aqui na minha cabeça, tipo, cara, é isso, vou ser professora. Então vamos voltar um pouquinho mais. Eu terminei o ensino médio em 2017. Nessa época do ensino médio, nós tínhamos muita dificuldade em redação, eu e os meus colegas, né? E eu sempre estudei sozinha porque eu não conseguia naquela época pagar um cursinho pré-vestibular. Então a minha forma de estudar era com os vídeos da internet, o YouTube. Tinha uma colega minha que ela fazia cursinho e ela me emprestava as apostilas dela. Então era dessa forma que eu estudava para os vestibulares. E aí eu comecei a aprimorar as minhas técnicas de redação. Então a minha professora, que era professora de língua portuguesa, ela não dava redação. Ela só dava algumas propostas textuais para nós fazermos e dava nota, sabe? Mas não explicava estrutura, nada. E aí eu lembro que essa professora me falou, nossa, Débora, sua escrita tá melhorando e tal, e a nota foi aumentando, tipo, comecei tirando 500 e tanto, aí depois fui pra 600, 700, e aí fui aumentando a nota na redação. Sozinha, assim, tipo, sabe? E aí, quando nós estávamos na sala e a professora passava alguma proposta de texto, assim, alguma proposta de redação, eu acabava ajudando os meus amigos com as coisas que eu aprendia. Então, nas coisas que eu via nos vídeos do YouTube, nas coisas que eu via nessa apostila dessa minha colega, eu acabava passando para os meus colegas. E aí foi que nós tivemos uma ideia de, na hora do intervalo, lá tinha 1 hora de intervalo, porque eu estudava em período integral nessa escola. E aí nós tivemos essa ideia de, no intervalo, na hora do almoço, nós nos reunimos ali numa sala para realmente fazermos como se fosse uma monitoria de redação, um reforço de redação, e eu seria a professora daquele momento. Então, assim, foi muito legal. Eu lembro que na época eu levei muito na brincadeira, muito assim na esportiva, foi divertido, sabe, ter aqueles momentos, porque eu gostava de ensinar, mas até então eu nunca tive aquele ímpeto assim, nossa, eu gosto de ensinar, então eu vou ser professora. Até aquele momento eu não tinha tido aquela percepção. Então, quando nós nos reunimos naquela sala no início era só pro pessoal da minha sala, e aí depois outras pessoas de outras turmas quiseram ir, então a sala foi enchendo, não era assim um número absurdo de alunos, mas tinha cerca de 10, 15 pessoas na sala, e eu ensinava a redação para eles, eu ia lá na frente na lousa e explicava estrutura, repertório, as coisas da redação do Enem mesmo, sabe? E ali eu via eles entendendo, meus amigos, tá? Eu via eles entendendo o conteúdo e a gente começou a evoluir junto na prática textual, a professora dando as devolutivas e vendo que tava realmente funcionando as minhas aulas ali no intervalo. E aí eu falei, como é que eu sou boa dando aula? E que a lanterninha acendeu, porque o terceiro médio é aquela coisa, aquela tensão, né? Acho que quando você já chega no ensino médio, você já chega naquela tensão, o que eu vou ser da vida? E eu tinha algumas opções, eu pensava, por exemplo, em psicologia, pensava em direito, jornalismo. A certeza que eu tinha é que eu queria ter uma faculdade que me proporcionasse muitas leituras e escrita, porque é o que eu mais amava na vida e ainda amo. E aí eu pensava nessas coisas. Letras, estava lá na 4ª, 5ª opção, assim, real. E aí, nesse momento da aula lá que eu dei de redação, foi, tipo, vários meses, né, que a gente teve essa aula, que eu dei aula pra eles. E ali eu tive a certeza que, cara, o meu caminho é esse, é ser professora. Agora eu vou encurtar a história pra vocês. Então, a partir daquele momento, letras, tava prioridade lá embaixo, né, que não era prioridade, subiu pro topo das minhas prioridades de curso. Então, foi ali que eu... Nesse momento, com os meus colegas de sala, que eu percebi que eu tinha aquela paixão, aquele entusiasmo pelo ensino, que eu vendo eles aprendendo ali o que eu podia compartilhar com eles, aquilo me alegrava muito. Então eu falava, nossa, já pensou todo dia eu poder proporcionar isso para as pessoas? Então, isso foi essa chave que virou nesse ano de 2017. Em 2018, estava lá eu, linda e plena, na faculdade de letras. Então, como eu já tive essa experiência de dar aula e tal, eu entrei em letras e aí, no primeiro semestre, no primeiro período da licenciatura, eu já comecei a dar aula. Então, eu comecei com aulas particulares, tá?
O pessoal já sabia que eu dava aula por conta do ensino médio, olha que doideira. Uma brincadeira acabou se tornando minha profissão. Então, desde o ensino médio, o pessoal pedia ajuda com redação e eu comecei a remunerar essa ajuda, né? Depois que eu acabei o ensino médio, eu precisava ajudar a minha família nesse sentido financeiro, e aí eu comecei a monetizar por conta das aulas particulares, sabe? Comecei a cobrando um valor por hora aula ali super baixo, e do padrão, né, que nós temos aqui a tabela de preços da região. Mas foi assim, comecei com aulas particulares, dava aula particular para um, aula particular para outro, e aí foi, 2018 inteiro assim. Assim. Aí, 2019 para 2020, eu comecei a dar aula em cursinhos pré-vestibulares. Foi outro divisor de águas na minha vida. Então, o primeiro cursinho que eu trabalhei, na verdade, foi como voluntária. Eu pesquisei ali porque eu queria, nessa época da faculdade, eu queria conquistar mais experiência na educação, porque eu sabia que ia contar muito quando eu chegasse mais pra frente e na hora de mandar currículo para as escolas, né? Aliás, eu já mandava currículo para as escolas desde do início da faculdade mesmo, porque eu ansiava o momento de pisar numa sala de aula real ali como professora, sabe? Então, desde o início eu já mandava os currículos, mas nunca fui chamada e tal, por falta da experiência mesmo, né? Não tinha nada no currículo ali, só o ensino médio, primeiro período de letras, então aquela coisa, né? O idioma, mas mesmo assim. E aí eu comecei a procurar essas oportunidades que pudessem enriquecer meu currículo na área da educação. Então eu comecei nas aulas particulares e aí eu me candidatei para ser a monitora de redação em uma ONG. Como voluntária eu não recebia R$1 por isso, e foi muito legal também porque a sala era cheia, era online, né? Era online, isso aqui que eu tô falando, o vestibular, o cursinho, a ONG, e a sala era cheia, os alunos conversavam muito, assim, debatia, era uma coisa incrível. Toda vez que eu dava uma aula lá, eu falava, nossa, é isso. Toda vez que eu dava uma aula particular, é isso, sabe? Aquela sede ia aumentando. Depois dessa experiência no cursinho, que foi a ONG, né, como voluntária, um outro cursinho entrou em contato comigo, e dessa vez, para que eu fosse não voluntária, mas que eu fosse realmente trabalhando ali como efetiva, trabalhando na literatura e redação daquele cursinho. E aí sim eu comecei a ganhar por hora aula em cursinhos pré-vestibulares. Então eu já tinha as aulas particulares e comecei a conciliar com o cursinho pré-vestibular, que esse segundo cursinho me monetizava por hora aula. E aí isso foi de 2018, né, que eu contei pra vocês, do cursinho de 2019 até 2020. Quando chegamos em 2020 e 2021, eu comecei a produzir conteúdo na internet. Então eu tinha um Instagram, ainda tenho, tá? Onde eu postava conteúdo sobre redação, sobre o vestibular, sobre Enem, FUVEST. Foi assim que surgiu o canal, na verdade. Se você descer um pouco aí mais pra baixo, você vai encontrar os meus vídeos. Tem playlist aqui sobre redação Enem, sobre literatura, porque é minha área, e foi assim que eu comecei na internet, dando aula. E aí deu um boom também, assim, porque eu consegui muito aluno particular. Foi uma época muito importante pra mim, na minha parte da minha experiência como professora.
cursinhos que eu trabalhei ao todo. Agora eu vou resumir para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu trabalhei ao todo em 3 cursinhos pré-vestibulares durante esses 5 anos. E foram, assim, divisores de água realmente para minha carreira. Eu consegui aprender muita coisa lá, muita coisa mesmo, que moldou aí os meus primeiros anos como professora. Esses meus alunos particulares também, porque sugavam muito das minhas energias, no sentido de que eu precisava preparar um conteúdo específico para cada aluno. A aula que eu dava aqui para fulana não ia ser a mesma aula que ia dar para ciclano, mesmo que se fosse o mesmo conteúdo, porque era particular. Então ali eu consegui entender essas particularidades dos alunos, e foi assim que eu fui amadurecendo nesse olhar, desse olhar atencioso para a docência. 2021, tive que fazer o estágio docente, né? Já tem vídeo aqui sobre isso, vou deixar para você assistir. E eu fui fazer estágio docente em 2 escolas. Eu fui metade, sabe? 150 horas do meu estágio eu fiz numa instituição pública e 150 horas eu fiz o estágio numa instituição privada. E a instituição privada que eu fiz o estágio é a escola que eu dou aula hoje, a escola que sou efetiva hoje. E eu fiz o estágio lá, depois no início do ano, 2021, e aí depois um pouco mais pra frente, eles me ligaram, que eu já tinha terminado o estágio, eles me ligaram para uma oportunidade lá, e eu fui, tô lá até hoje, então foi incrível também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, não saia daqui sem se inscrever, tá bom? E aí esse ano, agora de 2023, por vários outros processos seletivos que eu passei, uma outra escola me chamou para lecionar lá na área de redação e tal, e aí eu fui também, e essas portas que se abriram foram maravilhosas para mim. E hoje, então, estou ativa, né, como efetiva em 2 escolas particulares, tá? Instituições privadas. Mas percebeu, então, que são 5 anos como professora, dando uma aula aqui, uma outra aula lá. Nos primeiros anos de 2018, 2019, foi mais aulas particulares e como voluntária. E a partir de 2020, então, eu comecei a lecionar remuneradamente nos cursinhos pré-vestibulares. Eu considero 5 anos de carreira, desde as aulas particulares, até porque eu já estava lecionando, partilhando meus conhecimentos, estudando para dar aula, estudando pedagogia para melhorar cada vez mais a minha metodologia de ensino. Então, sim, desde 2018, desde o primeiro período da minha faculdade, essa é a trajetória aí da minha carreira como professora. E eu vejo, assim, agora um conselho pra você. Eu vejo muitas pessoas que falam: Débora, mas eu não consigo emprego, as pessoas pedem experiência, mas eu não tenho, eu não sei, porque as escolas não me chamam. E aí por exemplo, eu não conseguia, vocês perceberam, né? Eu falei pra vocês que eu não conseguia oportunidade em escolas no início, lá em 2018, 2019. Só foi em 2020 que um cursinho quis me pagar. Em 2019, o cursinho que eu trabalhei foi como voluntária, não me remuneravam, mas em 2020 eu comecei a remunerar. Mas no início, as escolas também não estavam nem aí para o meu currículo, porque eu não tinha experiência nenhuma, né, com a docência. Mas foram essas pequenas coisas que eu fui fazendo nas aulas particulares, como voluntária, né, como voluntária na área de redação, monitora de redação, foram essas pequenas experiências que para mim foram grandiosas, que abriram meu horizonte sobre educação, que me possibilitaram chegar aqui onde eu tô hoje. Então, assim, não veja essas pequenas coisas como coisas bobas, porque elas fazem diferença na somatória de toda a nossa carreira, pode ter certeza disso. Eu queria muito saber como foi a sua trajetória na educação também. Me conta aqui nos comentários brevemente como foi pra você, quando você começou a dar aula. Eu vou amar saber. Eu sei que tem pessoas também, assim como eu, que são professores recentes, professores iniciantes, né, que estão iniciando suas carreiras. E eu sei que tem professores também que estão aí há longas datas, né, décadas na educação. Então eu ia gostar muito de saber um pouco da sua história. Deixa aqui nos comentários para nós aprofundarmos aí as nossas reflexões sobre educação. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e eu te espero no próximo. Até lá!